Olá. Vamos começar com uma pergunta. O que uma alegoria grega de 2.400 anos atrás tem a ver com a fé nos dias de hoje? Pois é, hoje a gente vai explorar justamente essa conexão, que é surpreendente, usando a famosa caverna de Platão como uma espécie de mapa para uma jornada de transformação espiritual. Parece uma pergunta em tanto, não é mesmo? Mas olha, nos próximos minutos a gente vai investigar como essa história tão antiga pode sim iluminar uma perspectiva muito atual sobre o que é espiritualidade e essa busca pela verdade. Então, para começar, vamos entender o cenário. A fonte que estamos analisando nos convida a fazer uma comparação entre o mundo sombrio da caverna de Platão e o que ela descreve como uma caverna espiritual. Vamos só relembrar rapidinho a alegoria. Platão descreve prisioneiros que estão acorrentados a vida inteira, olhando fixamente para uma parede. As sombras que eles veem ali não são só imagens, não. Para eles, aquilo é a única realidade que existe, é tudo o que eles conhecem. E é aqui que a analogia começa a tomar forma e fica bem interessante. De um lado, a gente tem os prisioneiros de Platão. Do outro, a fonte faz um paralelo com pessoas presas num sistema de crenças. Nesse sistema, doutrinas baseadas no medo ou em promessas muito distantes acabam funcionando como as sombras na parede. Ou seja, uma realidade parcial que é confundida com a verdade completa. Mas a alegoria não é só sobre a prisão, né? O ponto central da história é, na verdade, a libertação. É o momento em que o indivíduo é solto e, de certa forma, forçado a começar uma jornada em direção à luz. E esse é o grande ponto de virada. Um prisioneiro é solto. E é curioso notar que não há uma escolha fácil. A alegoria diz que ele é forçado a sair. É o começo de uma jornada para fora da ignorância, sabe? O primeiro passo em direção a uma realidade completamente nova. E essa jornada não é uma mudança instantânea, de jeito nenhum. A fonte apresenta isso como um processo bem claro, em 4 etapas. Primeiro, a libertação das correntes. Depois, a dor inicial, porque a luz do sol ofusca. Em seguida, a adaptação gradual para uma nova visão. E, finalmente, a compreensão de que o sol é o que dá vida a tudo. E o que seria o sol nessa analogia espiritual? Bom, a fonte o apresenta como um símbolo para Cristo, a luz verdadeira, a fonte de toda a realidade que ilumina tudo aquilo que antes estava escondido lá nas sombras. A fonte resume essa transformação com uma imagem muito poderosa. O véu é tirado. A jornada para fora da caverna é como passar de uma visão toda distorcida para uma clareza total, um encontro face a face com a realidade. Só que a jornada não acaba com a iluminação pessoal, não. A alegoria explora uma pergunta bem difícil. O que acontece quando alguém tenta compartilhar essa nova realidade com aqueles que ainda estão lá, dentro da caverna? A primeira motivação parece muito nobre. Quem viu a luz sente aquele impulso de voltar e compartilhar a descoberta, de tentar libertar os outros prisioneiros daquela ilusão das sombras. Acontece que a recepção é brutal. Em vez de aceitação, o mensageiro encontra zombaria, rejeição. Para quem só conhece as sombras, a descrição do sol e do mundo real soa como pura loucura. Mas por que essa rejeição tão forte? A fonte aponta para razões bem profundas. A nova verdade perturba o conforto do que é familiar, desafia sistemas que foram construídos sobre o medo e até ameaça estruturas de poder. No fim das contas, para os prisioneiros, talvez seja simplesmente mais cômodo continuar olhando para as sombras que eles já conhecem, né? Então, o que significa viver plenamente na luz fora dessa caverna espiritual? Como é essa realidade de acordo com a perspectiva que a gente está analisando aqui? Viver fora da caverna é descrito como uma mudança fundamental. É passar de uma vida de expectativa, sempre esperando por algo que ainda vai acontecer, para uma vida de realização, aqui e agora. Trata-se de uma comunhão direta, de liberdade do medo e da compreensão de uma realidade espiritual que já está presente. E aqui neste quadro, a gente consegue ver a analogia inteira, bem mapeada. Cada elemento da história de Platão, que está na esquerda, encontra um correspondente direto na interpretação espiritual à direita. Desde os prisioneiros, que representam as pessoas num sistema religioso, até a realidade fora da caverna, vista como a presença de Deus. É uma síntese muito poderosa de tudo que a gente viu até agora. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta final. A jornada para fora da caverna é descrita como difícil, dolorosa e que pode levar à rejeição. Isso levanta uma questão muito poderosa para nossa própria reflexão. Se a familiaridade das sombras é tão confortável, qual é o verdadeiro preço da luz?